revela seu verdadeiro poder. Ele pode criar dezenas de clones, tornando a batalha praticamente impossível. Enquanto Yuno enfrenta vários Lúcios ao mesmo tempo, o reino de Clover entra em colapso e os cidadãos começam a perder toda esperança. Mesmo assim, Noelle, os capitães e os cavaleiros mágicos continuam lutando, enquanto Mimosa motiva o povo a sobreviver e acreditar em Yuno. Longe dali, os Touros Negros iniciam um ritual para trazer Asta de volta, pois ele pode ser a única esperança contra Lúcius. Mas antes que o plano se complete, Danat Okira aparece como paladino, trazendo um novo desastre para impedir o retorno de Asta. Se você curte o canal, chegou a hora de você entrar para os Touros Negros da nossa comunidade e mostrar o seu verdadeiro poder. Já pensou em assistir aos vídeos antes de todo mundo? Aqui você recebe o conteúdo em primeira mão, tipo uma missão secreta direto do Rei Mago. E o melhor de tudo, sem nenhum anúncio, a gente usa a antimagia do Asta para cortar qualquer interrupção, deixando o caminho livre para você focar no que realmente importa. E para fazer parte dessa guilda de elite, o custo é menor que o preço de um refri. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de ajudar o canal a ficar ainda mais forte, você garante seu lugar no topo da nossa hierarquia. Vire membro aí e nunca desista de evoluir. E agora bora pro vídeo. O campo de batalha estava imerso em uma tensão sufocante diante da figura imponente de Asta. O Shogun Ryuya Hyudo permanecia de costas, observando a calamidade, o dragão de 5 cabeças. Com a autoridade de um líder, ele deu a ordem final. Asta, dê tudo de si no próximo ataque. Os 7 Ryuzen estão contigo. Asta, em sua forma demoníaca, segurava sua espada com determinação. Ele sabia que o tempo era curto. Asta agradece Ryu e ao longe no castelo ele observava, enquanto explicava a natureza terrível do inimigo. O dragão de 5 cabeças se regenera cada vez que o atacam. Para derrotá-lo, não tem outro jeito. Só resta cortar as 5 cabeças de uma vez com a antimagia do Asta. Ryuya tirou seu tapa-olho, preparando-se para usar seu trunfo, Tengenitsu. Com o poder do Tengenitsu, posso ver tudo o que está acontecendo agora e poder abrir um caminho para a vitória que tanto queremos. Dragão de 5 cabeças, você já contaminou esta terra por muito tempo. Vamos te destruir aqui e agora. Fude, avante, ordenou Ryuya. Sim, o guerreiro respondeu. Ao comando do Shogun, os membros dos 7 Ryuzen iniciaram um ataque de guerra perfeitamente sincronizado. O som do instrumento de cordas cortou o ar. Otoyu Jutsu, Funtou de Noenka, Jutsu de som, melodia da vida. As notas musicais não eram apenas som, eram energia pura. Vou poder elevar o espírito de luta e a aptidão física dos meus colegas. As ordens de Ryuya ecoavam para cada guerreiro no campo. Ataquem! Agora a voz do Ryu os alcançará. Mori Fuyo, vá em direção à cidade e dê a volta. Jozo, se esconda na pradeira e aguarde o meu comando. O caos se instalou enquanto os guerreiros manipulavam as posições das imensas cabeças da fera. Yosuga, tem uma cabeça indo na sua direção. Mande-a para a direção sudoeste. Yosuga desfere um golpe na cabeça do dragão e a lança para trás. Daisaimon, traga a cabeça mais para a direita, instruiu Ryuya. Daisaimon rugiu, forçando a criatura a se mover. Komari desvia a cabeça que está se aproximando para trás, atraindo a fúria da fera para a posição desejada. Ryuya continuou a orquestrar os movimentos. A estratégia precisa de um alinhamento perfeito, mas o perigo era constante. Mori Fuyo, continue atacando a cabeça no mesmo lugar. Mori Fuyo atacava incessantemente um ponto específico sob as ordens de Ryuya. Jozo, traga essa cabeça para cima. Ele então acata as ordens do Shogun, mas nem tudo correu como planejado. O custo da batalha era alto. Ryuya, com sua visão, percebeu o desastre iminente. A máscara de Jozo se quebra e Ryu dizia: eu sabia, as feridas do Jozo são graves demais. Jozo, exausto e ferido, viu a imensa mandíbula da última cabeça se fechar sobre ele. A última cabeça, eu falhei. Jozo pensou, enquanto a boca do dragão o envolvia. A esperança parecia vacilar, mas a vontade dos Ryuzen era inquebrável. Ichika, vendo a falha de Jozo, não permitiu que o sacrifício fosse em vão. Ela apareceu na sua frente e disse: isso não vai terminar assim. Yosuga, ao ver aquilo, dizia: agora não é hora de ter medo, não é, Joe-chan? Ryu sorriu e Ichika atacou. Ela saltou atravessando o ar com uma velocidade incrível, preparando o golpe que uniria todos os esforços anteriores. Zeten, após atacar, ela gritou: sua vez, Asta! Asta avançou, o olhar fixo no objetivo. Lá vou eu, disse o mago da antimagia. Zeten,
o grito da técnica ecoou como um trovão, enquanto os pescoços da fera eram decapitados. O ar vibrou com uma energia avassaladora. Em um movimento único e coordenado, a lâmina de asta cortou o horizonte. As 5 cabeças do dragão lendário foram separadas de seus corpos, simultaneamente, por um rastro de antimagia pura. O Shogun Ryuya, observando o desfecho com seu Tengenitsu, sorriu com alívio. Bom trabalho, meus irmãos, disse ele, celebrando a vitória da Terra do Sol. Com a derrota do dragão, o efeito nefasto que cobria o país começou a se dissipar. As nuvens pesadas de Oryoko, que sufocavam as ilhas de Goshu, desapareceram sem deixar rastros, graças à antimagia. Abaixo o povo saiu às ruas. As nuvens, o céu está limpo, dizia um cidadão. Nossa, que sensação boa! Olha que céu mais lindo! Diziam outros, contemplando o azul que não viam há tempos. Ryuya, olhando para o horizonte, agora radiante, pensou em silêncio. As nuvens que saíam do Yoryoko, do dragão adormecido, que cobriam o céu e as ilhas além de Goshu, desapareceram sem deixar rastros, graças à antimagia. O povo da Terra do Sol finalmente pode contemplar o céu azul. Obrigado, Asta. Apesar da festa, vestígios da crueldade de Lúcio Zogratis permaneciam no campo. Asta e Ryuya aproximaram-se do corpo de um inimigo caído. Esse cara não era para ele estar morto, questionou Asta, reconhecendo o homem que atacou o vilarejo Salsi há muito tempo atrás. Esse é o poder do Lúcio que a irmã Lily falava, explicou Ryuya com seriedade. Meio que ele ainda não o aperfeiçoou, mas Lúcius e Július agora sabem como reviver pessoas no nível de um grande cavaleiro mágico. Asta ficou surpreso, ele sentiu a urgência da situação. Ryu, certeza que não há um jeito de retornar ao reino de Clover agora mesmo? Não, respondeu o Shogun de forma direta. Seus colegas, os Touros Negros, estão tentando dar um jeito de vir te buscar agora mesmo. Só restam 3 dias. Não tem jeito, só resta confiar neles e esperar. Asta olhou para o céu determinado. Os Touros Negros. Sei, nesse caso, é o que eu farei. Vou me recuperar o mais breve possível. Mas antes, interrompeu Ryuya com um sorriso. É hora de festejar. A noite caiu e o castelo transformou-se em um mar de alegrias. Gritos de vida longa ao Shogun e aos 7 Ryuzen, e vida longa ao herói estrangeiro, preenchiam o ar, enquanto os guerreiros devoraram pratos exóticos. Asta dizia, estão todos alegres, quem diria que a cidade estava prestes a ser destruída. As pessoas falavam, temos que aproveitar, enquanto ainda estamos vivos. Vamos lucrar bastante com a pele daquele dragão. Um deles incluía sugestões de cozinhar a carne do próprio dragão. Se cozinharmos do jeito certo, talvez sua carne seja comestível. Uma carne desconhecida. Estou doido para cozinhá-la. A irmã Lily está dormindo tranquilamente, então aproveite para comer e repor as forças, Asta. A garota perguntava, o senhor já tinha previsto isso, Ryuya? Sabia que o Asta derrotaria o dragão e traria de volta o céu azul? Talvez, Ryuya respondeu calmamente, mas do mesmo jeito que nós, temos nossa própria história, ele também tem a dele. A garota então perguntou, quem matou Ziyami não foi o meu irmão, fui eu, não é? O Shogun bebeu e permaneceu em silêncio, enquanto Fujio tocava sua música. Em um canto Asta estava surpreso. Isso é saquê, faz com que eu me sinta uau e logo bum, e o meu corpo inteiro fica quente, gritou ele ficando vermelho instantaneamente. Era a primeira vez que ele bebe. Eu te sirvo, disse Ichika ao se aproximar. Me desculpe, ela murmurou. Falei mal de uma pessoa muito importante para você. Asta, com a guarda totalmente baixa e o rosto bobo pela bebida, sorriu de orelha a orelha. O que é essa cara de bobo? Ela perguntava. E o garoto responde. Ficou tão feliz, então era apenas um mal entendido. Isso é tão a sua cara, Ichika. Quando Asta tentou retribuir o gesto, ela se afastou. Ele pergunta, não vai beber comigo? E ela responde, você é menor do que eu, não seja idiota. O clima era de celebração absoluta na Terra do Sol. Entre risadas barulhentas e garrafas de saquê, a alegria transbordava. Estão comendo e bebendo tudo. A boneca Ochami já está aqui. Asta, confuso em meio àquela euforia, observava a pequena boneca. Ele não entendia o motivo de tanta reverência. Estou com uma dúvida faz tempo. Que tipo de boneca é essa? Tem várias delas, não é? Perguntou ele. A Okamari olhou para ele, chocada com a sua ignorância. Você não sabe o que é uma boneca? Ochami, Asta. Ochami é a deusa da comida. Há muito tempo, ela salvou o povo da Terra do Sol de uma terrível fome. Tanto que podemos aproveitar um banquete desses, graças
a deusa Ochami. Ao fundo, uma pequena figura idêntica à boneca. Viva a deusa Ochami, viva a comida. Asta pensava, claramente essa é a Charme, mas os locais continuavam a sua festividade. Enquanto a festa acontecia, Jozou permanecia em um canto, mergulhado em autodepreciação. Ele segurava seu copo com um olhar vazio. Um cara inútil como eu não tem direito de comer nada. Que engraçado, Jozoushi. Tá todo deprê, dizia a Komari. Tamanha minha vergonha que nem consigo me opor a um deboche vindo de você. Ele respondeu. Fale menos e coma mais, disse a garota. Asta pensava que tem bêbados de muitos tipos ali. Yosuga então aparece. Ele abraçou Asta e disse. E aí, seu imbecil, da próxima vez tem que me apresentar a uma mulher forte da sua nação. Uma que use magia de fogo, por exemplo. Não estaria nada mal. Asta, já com as bochechas coradas pelo efeito da bebida, dizia. Deve ter uma, mas você tem certeza? Ele pensa exatamente em Mario Leona Vermilion. Nesse momento, a atmosfera pesou para Asta. Ele sentiu o estômago revirar. Me desculpe, acho que eu não tô legal, disse ele cobrindo a sua boca. Está tudo bem, não vai me dizer que não gostou do nosso saquê? Perguntou a Kezoukaku. Por que não vai para as águas termais e relaxa um pouco? Sugeriu Ryu. Vamos então nós dois, e bora esfregar as costas um do outro, disse Daisaimon. No pavilhão das águas termais, o vapor subia entre as árvores e a arquitetura tradicional japonesa brilhava sob a luz da lua. Eita, esqueci da toalha. Pode ir primeiro, me espera lá dentro, disse Daisaimon. Ok, respondeu Asta, já correndo em direção à água. Ao mergulhar no calor relaxante, Asta soltou um suspiro de alívio. Suas bochechas ainda estavam vermelhas, mas o corpo estava relaxado. Está tão bom, aqui é o paraíso, disse ele flutuando na água fumegante. Porém, ao abrir os olhos e olhar para o lado, o coração de Asta parou. Através do vapor, ele viu uma silhueta feminina. Era Ichika, que estava na água, olhando para ele com uma expressão de choque absoluto. O mundo pareceu congelar. Asta sentiu o sangue fugir do rosto instantaneamente. Eu estou morto, pensou ele, enquanto sua mente projetava a imagem de Ichika, fatiando ele em pedacinhos com uma katana. Ficou pálido de repente. Vou te fatiar em pedacinhos. É o que ele imaginava que a garota iria dizer. Porém, na verdade, a garota apenas ficou extremamente envergonhada. E assustado, Asta começou a correr gritando. Me desculpe, eu sinto muito. Ao longe, Daisaimon ria alto. Haha, quase estava esquecendo, Asta. Agora é o turno das mulheres. E na manhã seguinte, o sol nascia sobre a imponente cidade. Asta estava do lado de fora, dando tapas no próprio rosto para recuperar o foco. Ele dizia... Ontem foi assustador. Beleza, agora a única coisa que posso fazer é... Ele viu Ichika se aproximando ao longe, com sua vestimenta tradicional e sua espada na cintura. Bom dia, Asta, disse ela. Ichika, bom dia, me desculpe por ontem à noite. Asta curvou-se imediatamente, em um pedido de desculpas formal. Ichika parou diante dele e disse... Já pode assumir as suas responsabilidades, seu idiota. Asta se perguntava o que isso queria dizer. Yosuga se aproximou e disse... Então, Asta, seu verdadeiro momento está prestes a chegar. Você não é daqueles que vai ficar os 3 dias que faltam, olhando para as moscas. Disso temos certeza. Você vai treinar conosco, não é? Os outros guerreiros poderosos da Terra do Sol se reuniram, formando uma linha de aliados formidáveis. Yosuga, Jozouchi e os demais observavam com um sorriso de confiança. Asta sentiu a determinação queimar novamente. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Claro, estou contando com vocês, gritou ele com um sorriso. Faltam 3 dias para o dia do julgamento. Com um novo poder e novos colegas, Asta se prepara para a batalha final. Seu verdadeiro momento está prestes a chegar. O campo de batalha estava mergulhado em desespero. No alto, pairando sobre a capital como uma divindade cruel, Lucius Ogrates observava o caos. Diante dele está o jovem prodígio Yuno. Você é forte, sem dúvidas, admitiu Lucius, mas não o suficiente para nos deter. Abaixo, o cenário era de massacre. Criaturas colossais de aparência divina, os anjos da guarda, avançavam sem piedade. Os cavaleiros mágicos tentavam reagir com tudo o que tinham. Disparem, gritou um deles. Uma quantidade enorme de feitiços de fogo, água e relâmpago atingiram um dos anjos em cheio. A explosão foi intensa, mas nada fez efeito. Lançamos magias de vários atributos de uma só vez, com uma força incontável, e não os afetou em nada, gritavam os cavaleiros mágicos. Lá do alto, Lúcio sorriu com desdém. Ele revelou a origem sombria daquelas criaturas.
eu reformei e sintetizei os rebeldes que não eram dignos do novo mundo, para transformá-los em anjos da guarda desta nova era. Nem imaginava que estes problemáticos são agora os que impõem a ordem e a justiça. É o auge da racionalidade. O pânico se espalhou entre a nobreza e os cavaleiros de elite. Onde antes havia coragem, agora só restava o vazio da derrota iminente. Esses anjos são muito fortes. É impossível. Nem os cavaleiros mágicos, nem a nobreza. Não conseguiremos. Não podemos fazer nada contra eles. No meio do caos, alguém se levanta. Seus olhos não perderam o brilho da determinação. Não, mas mesmo assim, temos que lutar. Devemos proteger as pessoas. Só uma Ruma estava de pé. Ela sabia que a diferença de poder era abissal, mas não recuou. Eu sei que o oponente é superior a mim e enfrentar ele é uma loucura. Mas há pessoas comuns que, apesar de tudo, lutaram e se tornaram fortes. E eu sou uma delas. Ela lançou seu golem de terra contra o raio de luz disparado pelo anjo. O impacto foi violento, mas contra todas as probabilidades, o ataque da criatura foi interrompido. Até a própria Sol ficou em choque. Eu o parei. O quê? A magia da Sol é superior à do anjo, gritou um dos aliados. Foi então que a verdade se revelou. No céu, o poder de Yuno se expandia em uma escala nunca antes vista. Uma redoma de energia envolvia toda a cidade. Era a zona de Mana Neverland. A pequena fada Sylph toca uma trombeta e diz: esta é a força do amor que nos une ao Yuno e a mim. Podemos controlar o poder mágico e o tempo que flui no interior deste espaço, potencializar a magia dos nossos aliados e ao mesmo tempo enfraquecer nossos inimigos. A reviravolta estava feita. O que era um massacre transformou-se em uma contraofensiva épica. Os anjos perfeitos de Lucius agora enfrentavam humanos cujos poderes haviam sido elevados ao nível divino. A batalha atingiu um patamar divino. O que antes era apenas um campo de guerra tornou-se o palco para a manifestação de um poder que desafia as leis da física. No centro da capital, o jovem prodígio Yuno libera a fusão definitiva de seus dois grimórios. Uma cúpula colossal de luz e vento envolve todo o reino de Clover. É a técnica suprema. Hoshikaze Serei Mahou, Never Neverland. Magia espiritual do vento e estrelas. Neverland da ilusão. Até mesmo os veteranos mais céticos são forçados a admitir o crescimento absurdo do moleque de rua. Eu tenho que reconhecer, você tem tudo para se tornar um mago imperador. E isso que era apenas um moleque de rua. Incrível. Os cavaleiros que antes estavam entregues à morte sentem a vida retornar aos seus corpos. O desespero dá lugar a um novo fôlego de luta. Estávamos prestes a morrer, sem poder lutar. Graças a esta magia, podemos cair lutando. O grito de guerra ecoa pela cidade. Somos cavaleiros mágicos. Lutem, defendam o reino. Todos avançam contra os anjos da guarda, enquanto Yuno avança como um raio de luz em direção ao vilão Lucius Ogrates. Porém, Lucius desaparece e aparece logo atrás do garoto. Ele ativa sua magia e prende Yuno na magia de tempo. Lucius observa a técnica com uma análise fria e calculista. Ele percebe que a Neverland de Yuno é o contra-ataque perfeito para sua própria natureza. Meus ataques ofensivos da magia do tempo se baseiam na deterioração. É um tipo de magia capaz de manipular e acelerar o tempo. Porém, Yuno responde: em Neverland não existe o tempo. Lucius entende. De fato, é a magia perfeita para me emboscar. Desgraçado, mas isso deixou claro que você é meu oponente. Lucius sorri, porém Yuno concentra sua magia e se transforma. Ele gritava: mas você não é o meu. Em um movimento devastador, Yuno empunha sua espada de vento espiritual para desferir o golpe final. Espírito de Zephyr. A lâmina corta o ar com um poder capaz de fatiar o próprio destino. É um contra-ataque devastador que deveria ter encerrado a guerra ali mesmo. No entanto, o impensável acontece. Lucius para a lâmina sagrada com a palma da mão. O primeiro ataque de Yuno foi paralisado por uma resistência física sobre-humana. Com um olhar de superioridade, Lucius revela o motivo de sua invulnerabilidade. Seus ataques não me afetarão tão facilmente. Ao incorporar o Lucifero em mim, ganhei um corpo inquebrável. A esperança que acabara de nascer em Clover agora enfrenta o muro intransponível de um deus que uniu a magia do tempo à força bruta do rei dos demônios. O campo de batalha estava mergulhado em um silêncio aterrador, quebrado apenas pelo som do vento e pelo brilho ofuscante de um poder divino. No alto, Lucius Ogrates flutuava como um deus impiedoso.
Observando a ruína abaixo de si, com um olhar de desprezo, ele sentenciou: olhe, minha magia é inigualável. Aposto que você não vai resistir por muito tempo. Tanto esforço que não valerá nada, apenas vai aumentar seu sofrimento. Somos levados até onde Yami está. Ele encara Morgan enquanto Jack se recuperava. A consciência de Jack começa a falhar e as memórias do passado invadiram sua mente como lâminas. Ah, merda, será que vou morrer? Pensou ele, enquanto a escuridão parecia fechar seus olhos. Ele se viu jovem, enfrentando Yami Sukehiro. Ele ainda estava jovem, vestindo o manto dos servos cinzas. Que merda você está fazendo? Gritou Yami. Jack pensava, se realmente eu quisesse, teria arrancado seu olho esquerdo. Yami, sem se abalar, respondeu com aquele tom de superioridade que Jack sempre odiou. Ei, seu idiota, nós podemos ser inimigos, mas estamos do mesmo lado, lombriga. Jack observava de longe a ascensão daquela dupla improvável, Yami e Morgan. Morgan diz que completou a missão e fala para Yami tentar se dar bem com os cavaleiros de outras ordens, mas ele diz que Jack que estava comprando briga. Pelos corredores do quartel, os cochichos eram constantes. São a dupla que chamam de luz e escuridão, da Ordem dos Servos Cinzas. São os melhores da nossa geração. As pessoas admiravam o que não podiam compreender. A luz, o atributo mais poderoso, e a escuridão, um dos mais enigmáticos. Suas magias são muito misteriosas. Observando os dois, Jack sentiu um sorriso maníaco crescer em seu rosto. A escuridão herege e a luz suprema. Haha, que legal. Um dia vou despedaçar os dois. De volta ao presente, Yami tentou ajudar, mas Jack, tossindo sangue e com o olhar fixo no inimigo, impediu. Yami, para trás. Você não faz ideia o quanto me irrita que você fique me protegendo. O paladino Morgan estava flutuando logo à frente dele, e sorrindo ele dizia: vou te enviar ao céu com a minha luz. Jack sentiu o peso de cada momento difícil ao longo dos anos. Até agora, eu despedacei, até aperfeiçoar minha técnica. Este vai ser meu último ataque, capaz de despedaçar tudo. Ele canaliza toda a sua força vital, todo o seu ódio, em um único movimento. Sua foice brilhou com uma energia que não deveria existir. O corte final foi lançado, desafiando a própria luz divina de Morgan, que fica surpreso. O golpe final de Jack não foi apenas um ataque, foi um testamento de toda uma vida dedicada à destruição. A realidade pareceu se partir ao meio, quando uma fenda colossal foi rasgada na terra, estendendo-se por quilômetros, cortando montanhas e florestas como se fossem papel. O poder era devastador. Metade do reino foi cortado, além de vários anjos da guarda. Os cavaleiros mágicos ficam extremamente surpresos com este poder. Jack então pergunta: o que achou Yami do meu último despedaçamento? Yami, com um sorriso meio triste, admitiu a verdade que Jack sempre perseguiu. Odeio ter que admitir, mas foi incrível, Jack. Jack soltou uma última risada. O sangue estava escorrendo por seus lábios. Haha, eu só tenho um único arrependimento. Nunca consegui te fatiar. O silêncio caiu sobre o corpo do capitão. O homem que viveu para cortar finalmente encontrou o seu fim, deixando para trás um corte que ninguém poderia ignorar. Observando a cena, o ser que um dia foi Morgan, agora transformado em um paladino de Lucius, não demonstrou piedade, apenas uma lógica fria e distorcida. Se ele tivesse acertado, teria sido meu fim, admitiu Morgan, sem qualquer emoção. Yami, com os olhos de fúria, disse: você já não é o Morgan que eu conhecia. Morgan olhou para Yami com uma benevolência aterrorizante. Me dói na alma, mas de fato é que a partir de agora vocês irão morrer um atrás do outro. Mas não se preocupem, porque vocês irão encontrar a felicidade no seu renascimento. Nesse momento, vemos várias mãos se aproximando de Mereoleona. Ela desfere um soco, porém seu braço é completamente desintegrado. Quando tudo parecia perdido, uma explosão de calor absoluto incinerou o campo de batalha. Seus companheiros gritavam por seu nome diante do paladino Morris, que reapareceu com um exército de membros degenerados. Mereoleona Vermilion surgiu, e mesmo perdendo seu braço, ela sorria. Ela liberou sua técnica suprema, Gouka no Kenshin, encarnação das chamas infernais. Seu corpo não estava apenas envolto em chamas. Seu braço despedaçado se transforma em um braço de fogo e ela ataca novamente. Morris, fascinado e horrorizado ao mesmo tempo, não pôde deixar de comentar sobre a bizarrice daquele poder. Que interessante, seu próprio corpo parece ser feito de mana. Nunca vi um ser humano fazer algo assim. A batalha entre a ciência distorcida de um paladino e a fúria bruta da leoa de fogo estava apenas começando. O campo de batalha era um cenário de puro desespero. O inimigo, imbuído por um poder concedido por Lucius, exibia um sorriso arrogante
enquanto seus tentáculos de operação avançavam contra os Cavaleiros Mágicos. Graças ao corpo que o Lúcio Sama me deu, com meu feitiço de operação, posso decompor tudo o que toco, incluindo o feitiço de Neverland. Diante dele, Mereoleona Vermilion, a personificação do próprio fogo, não recuava. Mesmo com seus punhos de mana sendo desintegrados pelo toque do inimigo, ela os recriava em uma velocidade aterradora. Ele dizia: então você pode se opor aos meus tentáculos e recriar instantaneamente novos socos de mana, é incrível, mas a velocidade de regeneração do meu feitiço de operação e dos meus tentáculos é 1000 vezes superior. Me pergunto até onde seus músculos vão aguentar. Enquanto a batalha nas alturas atingia um nível insano, o terror se espalhava pela cidade. Cidadãos gritavam em pânico. Um dos Cavaleiros Mágicos dizia: a única que pode ser párea para esse cara é a Mereoleona, mas nesse ritmo seu corpo não vai aguentar. Nesse momento ela grita: tô pouco me fudendo, vou te esmagar. E enquanto a leoa lutava, os anjos da guarda cercavam os cidadãos. Nesse momento, Fuegoleon aparece com seu dragão salamandra. Fuegoleon Vermilion, ferido mas resiliente, montava seu dragão de fogo, tentando manter a ordem no caos. Ele destrói os anjos com as chamas de salamandra. É o Fuegoleon Sama, gritavam os civis. Força, capitão, contamos com você. Abaixo dele, os cavaleiros da Ordem dos Leões Carmesins assistiam impotentes à luta de sua mestra. Droga, somos os cavaleiros da Ordem dos Leões Carmesim. Não tem nada que possamos fazer. Lá no alto, o brilho das chamas de Mereoleona começava a oscilar. O corpo da maga estava chegando ao limite extremo. Irmã, gritou Fuegoleon. Mereoleona avança gritando, mas o inimigo lançou seu golpe final, rindo da vitória iminente. Aqui termina. Os tentáculos de Morris avançam sobre o corpo dela, mas em um movimento que ninguém previu, 2 subordinados de Mereoleona se lançaram na trajetória do feitiço de decomposição. Seus corpos foram atingidos em cheio para abrir uma brecha. O restante deixamos com você, disseram eles, enquanto começavam a se desintegrar em cinzas. A expressão de Mereoleona se tornou algo além da fúria humana. O sacrifício de seus homens não seria em vão. Ela fecha seu punho e desfere um golpe de chamas. Ela avançou através do fogo e das cinzas dos próprios aliados. Morris dizia: isso foi incrível. Você queimou tanto os tentáculos quanto os aliados que te protegeram. A fumaça se dissipou, revelando o olhar de um predador que já não conhecia a dor. Os cavaleiros restantes, inspirados pelo sacrifício, avançaram em massa. E Mereoleona gritava: fale o que quiser, vou te esmagar de qualquer jeito. Os cavaleiros mágicos avançam e dizem: abram caminho para seu ataque, deem cobertura a Mereoleona. O grito de guerra dos leões carmesins ecoou por todo o reino. O paladino, que se julgava um deus, estava prestes a descobrir que a regeneração 1000 vezes superior não significa nada contra a vontade de quem está disposto a queimar a própria alma. O inimigo observava o avanço desesperado dos cavaleiros com um desprezo gélido. Para ele, o sacrifício daqueles homens era apenas um desperdício de recursos biológicos. Arrisquem suas vidas se quiserem, mas não vai adiantar nada, disse Morris, enquanto seus tentáculos de decomposição atravessavam e desintegravam os corpos daqueles que ousavam entrar em seu caminho. Mereoleona perdia mais de seus aliados, e lá no alto, Fuegoleon Vermilion assistia a cena com silêncio pesado. O rosto marcado pela tensão de quem compreende a gravidade do que está prestes a acontecer. Ele sabia que sua irmã não estava apenas lutando, ela estava realizando uma aposta final. O capitão dizia: esse cara não pode regenerar o seu corpo e decompor tudo que toca infinitamente. Ele também tem um limite. Mereoleona percebeu isso e por isso que ela ataca daquela forma, porque ela está arriscando a própria vida. O vilão, cego pelo poder de regeneração, soltou uma gargalhada maníaca que ecoou pelo campo de batalha. Podem ficar tranquilos, por mais idiotas e incompetentes que sejam, o Lúcio Sama fará renascer e reformular a todos igualmente. Mereoleona avançava através dos tentáculos e gritava: fecha a boca, fantoche miserável. A fúria da capitã não era apenas dela, mas de toda a sua linhagem. Os leões carmesins nunca se deixarão manipular facilmente. Eles encarnaram das minhas chamas. Quanto mais ela luta, mais intensamente a encarnação das chamas do inferno arderá. Mereoleona avança em fúria. Cálidos Brachium Purgatory, Rengoku Insou, o Purgatório de Cálidos Brachium, Exterminação Ígnea. O vilão fica surpreso e ela dizia: este será meu presente de despedida para os cavaleiros derrotados.
acabar com você, incinerando até a sua alma. O campo de batalha estava mergulhado em caos. Vemos o Capitão Nozel, seu rosto estava coberto por sangue. À sua frente tem a figura imponente de Aster Silva, a lendária guerreira do aço, sua mãe falecida. Ela perfurou o corpo de Nozel e disse: "Você ficou forte, Nozel, mas este é o seu limite." Aquelas palavras cortavam mais do que qualquer lâmina. No chão, em meio aos destroços do que foi um castelo majestoso, os irmãos Silva estavam derrotados, não apenas fisicamente, mas em espírito. Acer dizia: "Então as águias de prata que deixei para trás não conseguiram fazer melhor do que isso?" Nebra, em prantos, olhava seu irmão e dizia: "Nozel, eu não posso lutar. Eu não quero lutar contra a mamãe." Solid também estava no chão e pensava: "Maldição, maldição, olhe só para nós, não temos chance alguma." A entidade que possuía o corpo de Acer olhava para seus filhos com uma piedade fria, quase divina. Acer, observando aquilo, dizia: "Nebra, Solid, vocês tinham a capacidade de ficarem mais fortes. O orgulho e o ódio distorceram sua força e seus espíritos. Suponho que não tiveram amor suficiente em suas vidas. Se ao menos eu não tivesse morrido, é culpa minha, me desculpe." Solid, ouvindo aquilo, sentiu o peso de cada erro cometido. Sua mente mergulhou em um flashback de anos de treinamento árduo e desespero. Tentei ficar mais forte, fiquei mais forte. Meu orgulho foi despedaçado. Então trabalhei desesperadamente. No final, foi tudo em vão. Acer então oferecendo uma redenção sombria. "Mesmo que você seja fraco, eu te amo. Lúcio Sama criará um mundo pacífico, onde todos são iguais. Venha renascer e vamos recomeçar juntos." Solid hesitou. O vazio em seu peito clamava por aquele conforto. Isso pode ser a melhor opção. Se sentir assim é a alternativa. Então, porém de repente, alguém dizia: "Irmão mais velho Solid, se recomponha." Aquela que se coloca à frente de Solid para enfrentar a própria mãe é Noelle Silva. Ela surgiu no campo de batalha com uma determinação que nenhum dos outros irmãos possuía. Acer, ao ver aquilo, falava: "Você deve ser Noelle. Você se parece exatamente comigo quando tinha sua idade. Assim que essa luta acabar e você renascer, estaremos sempre juntas." Noelle não desviou o olhar. Ela encarou a figura alada à sua frente e disse: "Só pude vê-la como uma alma, mas tenho certeza de que aquela era minha mãe verdadeira. Você pode ser Aster Silva, mas não é mais a mãe que conhecíamos. Você é a pessoa que devemos derrotar e superar, bem aqui e agora." Atrás dela, Nozel observava com dificuldade, com o sangue escorrendo pelo seu rosto. Ele pensava: "Noelle, você definitivamente ficou mais forte, mas sem a Undine, você não pode." Noelle então se lembrou de alguns dias atrás, quando Asta foi dado como morto. Ela estava à beira do mar e chorava, chamando por Asta. Ela pensava: "Asta, eu não pude fazer nada, não consigo mais usar o estágio santo. Apenas contra Lúcius não significou nada, mas no último ano eu sei que fiquei mais forte. Mesmo que eu continue lutando, pode não mudar nada. Mas mesmo assim, ainda não posso desistir. Tenho certeza que o Asta está vivo, eu acredito nisso." As lágrimas pulam dos olhos determinados de Noelle. Ela renovou seu juramento, ficaria mais forte e protegeria o reino para que quando ele voltasse, encontrasse um lar seguro. Foi nesse momento que uma voz familiar e alegre quebrou a tensão. Corrono estava ali e dizia: "Acho que você não precisa de encorajamento, Noelle." "Olá." Confusa, Noelle viu sua amiga Corrono surgir. Ela não estava ali apenas para uma visita. Algo terrível estava acontecendo no templo subaquático. Ela precisa da ajuda de Noelle e diz que a garota estava forte apenas de olhar. A catástrofe do templo subaquático está relacionada à crise que ameaça o reino Clover e o resto do mundo. Diante deles, nas profundezas abissais, uma criatura de proporções titânicas e escamas negras despertava. Noelle perguntava: "O que? O que é aquele dragão?" Corrono então explica: "É o deus do mar. Ele tem sido venerado no templo subaquático desde a antiguidade. Como a lenda diz, o deus do mar está acordado. Quando o fim do mundo se aproxima, o dragão dos mares furiosos despertará de seu sono profundo." A criatura não despertou por acaso. Ela estava em busca de um receptáculo, um parceiro que possuísse raiva, vontade e, acima de tudo, uma magia aquática excepcional, capaz de se unir à mana como um espírito. Noelle não hesitou. Ela estendeu a mão para o destino. "Vamos, deus do mar Leviatã." O monstro se transforma em um pequeno espírito que dizia: "Eu vou." Voltando ao presente, Solid fica surpreso ao ver um grimório brilhante se abrir. Ele estava surpreso. Corrono e Kiato partem para o ataque, dando suporte para Noelle. Surpreso, Solid observa a transformação de Noelle perante Acer. Ele pensava: "Noelle, você ainda pode ficar mais forte."
Com o rugido do deus do mar, a transformação se completou. Noelle não era mais apenas uma cavaleira mágica. Ela havia transcendido, revestida por uma armadura de escamas impenetráveis. Empunhando uma lança, ela se apresentou. A armadura de Valkyria forma dragão. Noelle dizia: "Mãe, eu vou te superar." Até mesmo a fria Aster Silva não pôde deixar de esboçar um sorriso de puro orgulho ao ver a filha, que um dia foi chamada de fracasso. Noelle Silva superou todos os seus limites. Com um olhar determinado e bufando de poder, ela libera sua técnica mais devastadora. Noelle ataca em sua forma final, utilizando o rugido do dragão do mar. Um dragão de água colossal e feroz rasga os céus em direção à sua própria mãe, Aster Silva, que foi trazida de volta como um anjo da morte. O impacto é brutal. Aster consegue conter o poder daquele dragão. Aster, empolgada, dizia: "Aqui vou eu, Noelle." E a garota responde: "Tirou as palavras da minha boca, mãe." O reino de Clover está tremendo, e enquanto isso outra batalha acontecia. O combate entre Yuno Greenberryal e o vilão supremo Lucius Zogratis desafia as leis da física. Lucius está pressionando Yuno. Com um golpe ele lança o garoto para longe. A batalha entre Yuno e Lucius acontecia em alta velocidade, e em pensamentos ele dizia: "A agilidade que ele ganha com sua magia estelar e magia do vento está permitindo que acompanhe minha velocidade e previsões." Yuno se move como um flash de luz, deixando rastros estelares por onde passa. Ele aparece atrás de Lucius, que tenta um contra-ataque decisivo, acreditando ter encontrado uma brecha. Ele segura a arma de Yuno e diz: "Agora acabou. Este ataque colocará sua alma sob meu controle." Ele bate Yuno na parede e ativa sua magia. Quando tudo parecia perdido, e Lucius estende a mão para selar o destino de Yuno, o jovem capitão do Alvorecer Dourado revela seu verdadeiro trunfo. O ar ao redor de Yuno se transforma em uma defesa absoluta. Magia de criação do espírito do vento, espírito de Notus. Surpreso, Lucius toma distância e se pergunta: um escudo de vento forte que repele ataques recebidos. Que magia é essa? De repente, Yuno avança e corta o ombro de Lucius. O vilão fica assustado e se pergunta: ele ficou mais rápido? Yuno, mesmo ferido, mantém o olhar gélido de um rei. Ele sabe que o tempo é curto, mas sua vontade é inquebrável. "Não vou aguentar muito. Acabarei com isso rápido." Lucius Zogratis está em choque. Suas visões, que antes eram verdades absolutas, estão desmoronando diante de seus olhos. Ele observa Yuno, o jovem prodígio, e não consegue aceitar o que vê. Isso não pode estar certo. Para Lucius, o Yuno que cresceu no reino de Clover deveria ser mais fraco. Alguém que precisaria de anos para dominar a magia estelar. Ele vê a imagem de um Yuno coroado, um rei, em uma linha do tempo que não existe mais. Em minhas previsões, o mundo em que o Yuno era o mais forte era aquele em que ele adquiria poder constantemente no reino Spad, que nunca teve uma rebelião. No entanto, este Yuno alcançou este nível em um pouco mais de um ano. Não, ele está ainda mais forte. Lucius percebe que a falha em seus planos não se limita a Yuno. É uma infecção de força que atingiu todos os defensores de Clover. Isso também se aplica aos outros. Não havia futuro em que Noelle, a mais jovem Silva, ficasse tão forte. Fuegoleon deveria estar morto. Mereoleona deveria ter sido morta instantaneamente por Morris. Ele olha para o campo de batalha e vê os cavaleiros mágicos que já deveriam ter sido dizimados. O suor escorre pelo rosto do vilão. O pânico começa a surgir. Porque o que mudou, o que é diferente entre minhas previsões e a realidade? Enquanto Lucius pensava, Yuno parte para o ataque. De repente, ele olha nos olhos de Yuno e fica surpreso. Vemos os pensamentos de Yuno se lembrando de Asta. Ele sempre foi o que desferia o golpe final. Ele fez isso quando lutamos contra Lucifero também. Foi tão frustrante, e é por isso que continuo lutando, para estar à sua altura. A revelação atinge Lucius como um golpe físico. O futuro de Yuno tornou-se ilegível, porque ele foi moldado por uma força que o vilão não pode controlar ou prever. Lucius pensava: este Yuno, este mundo, seu futuro não pode ser lido. Este é o mundo que Asta influenciou. Enquanto Lucius fica paralisado pela própria incompreensão, Yuno avança com uma determinação feroz. O garoto agora carrega em suas costas o peso de um mundo que se recusa a seguir o roteiro de um falso deus. Yuno desfere um corte em Lucius e grita: não importa contra quem eu esteja lutando, eu os derrotarei. O ataque imparável, Yuno despedaça Lucius. O campo de batalha era um cenário
cenário de devastação absoluta. Entre os escombros do que um dia foi um reino glorioso, o silêncio pesado só era interrompido pela queda de Lucius. No centro do caos, o corpo de Lucius Ogrates cai após ser cortado por Iono, sendo mergulhado na sua própria derrota. Iono lançou um ataque com todas as suas forças. O jovem prodígio estava ofegante. Ele observa o corpo de Lucius e diz: "Eu venci." Mas o destino é um mestre cruel. Antes que o grito de vitória pudesse ecoar, um calafrio percorreu a espinha de Iono. Atrás dele, sem um único arranhão, surgiu uma figura familiar. Esse é Lucius Ogrates, que está intacto. Iono travou, seus olhos se arregalaram. De repente, ele se vira e se defende de um golpe do Lucius. Iono utiliza seu escudo e pensava: o que está acontecendo? Aquilo não é uma ilusão. Definitivamente é o corpo de Lucius, mas esse cara também é. Iono observava o inimigo sem entender o que estava acontecendo. O pânico se espalhou pelas ruas abaixo. Cidadãos corriam desesperados, enquanto a cidade se fragmentava. A cidade, evacuem os cidadãos, gritavam as vozes em meio ao barulho de destruição. Lucius, mantendo a calma de um deus observando um inseto, apenas sorriu e disse: "Do jeito que estou agora, eu controlo magia da alma, do corpo, do sangue e dos ossos. Isso significa que posso me clonar, mesmo que você supere minha visão do futuro. Meu plano é impecável. Transformarei esta terra em um novo berço primordial e descerei a ela como o imperador dos magos." O solo começou a tremer. Prédios inteiros foram arrancados da terra, levitando como se a gravidade tivesse desistido de existir. Um poder sem igual alcança a cidade. Vemos algo flutuando acima das nuvens. Lucius estava observando. Ao que parece, aquele que observa é o seu verdadeiro corpo. Iono está apenas enfrentando clones. Iono, recuperando a postura através do puro ódio e determinação, disse para o inimigo: "E daí, se agora existem dois de vocês, eu derrotarei os dois." Lucius soltou um riso leve, quase amigável, e respondeu: "Quem disse que existem apenas dois?" Iono fica extremamente surpreso ao olhar a revelação à sua frente. Lucius Ogrates aparece. Na verdade, eram dezenas de clones dele, revelando a magnitude de sua ascensão. Iono olhou para cima e o que viu foi o verdadeiro pesadelo. O céu não estava mais azul, estava coberto por dezenas de clones idênticos de Lucius, todos flutuando com seus grimórios abertos, prontos para o julgamento final. O inimigo dizia: "Você é forte, Iono Grimberial." Abaixo, a resistência desmoronava perante os anjos da guarda. Os cavaleiros mágicos diziam: "Não pode ser. Acabou. Não importa como se olhe para isso. Apenas não podemos." O desespero era total. O mundo estava prestes a ser reiniciado pelas mãos de um único homem, multiplicado ao infinito. Porém, Noelle continuava lutando. Ela gritava: "Ainda não acabamos. Temos uma chance." Enquanto o Reino Clover se transformava em um cenário de pesadelo, a esperança brilhava em um lugar esquecido pelo mundo, a Floresta das Bruxas. Somos levados até lá. Vemos Vanessa Enoteca, a bruxa que desafiou o próprio destino. Ela estava ao lado dos seus amigos dos Touros Negros. Vanessa dizia: "Estamos procurando por algo, e você é a única pessoa que pode nos ajudar. Rainha das Bruxas, empreste-nos seu poder." Diante dos Touros Negros, a figura imponente da Rainha das Bruxas surgiu sentada em seu trono. A rainha, com seu olhar de adivinhação, que enxerga além do tempo, respondeu com uma calma gélida: "Eu sabia que você viria. Minha adivinhação me disse isso. O garoto da antimagia Asta está vivo em uma terra estrangeira." O choque foi imediato. "O quê? Sério? Eu sabia. Ah, estou tão feliz!" gritavam os companheiros de Asta, entre lágrimas e gritos de guerra. Mas a rainha não trouxe apenas boas notícias. No entanto, o garoto está muito longe para ser invocado. E os Touros Negros diziam: "Viajando para o exterior, quem esse idiota pensa que é? Então o que nós faremos?" Porém, de repente, alguém falava: "Vai ficar tudo bem. Essa é outra pessoa poderosa que se revelou, Dorothy Unsworth, que estava flutuando em sua vassoura." "Você é a capitã dos pavões corais. Por que você está aqui?" perguntaram os cavaleiros. E ela respondeu: "Como o futuro de Asta não pode ser lido, pensei que precisaríamos do poder dele para derrotar o Lucius. Nós três somos as bruxas mais poderosas de gerações. Se nos unirmos, não há nada que não possamos fazer. Estou certa, não é?" A Rainha das Bruxas, cedendo à urgência do apocalipse, declarou:
você sai da floresta sem permissão e em seu primeiro retorno propõe isso, de todas as palavras vazias. A capitã pede para a rainha se acalmar e a rainha das bruxas propõe: o mundo está em crise. Eu e todas as minhas bruxas iremos ajudar você. Com o mago espacial dos touros negros no centro, vamos ativar um feitiço composto gigantesco, a Porta do Destino. Final entrou em pânico. Hã? Eu? Mas por quê? Eu pareço um sacrifício. Será que isso vai dar certo? A capitã então responde: é um feitiço maravilhoso que permite ver a pessoa que você quer encontrar do outro lado do mundo. Sentindo o chamado, Asta coloca o manto dos touros negros. Rio dizia: isso é importante para você, não é? Aqui está. E Asta responde: sim, obrigado. Ok, aqui vou eu. Chegou a hora de ir em frente. Enquanto o ritual se iniciava, no coração do reino Clover, o rei gritava em puro pavor. O rei e seu reino tremem. Ele gritava: o que diabos está acontecendo? Seja o que for, me protejam, é uma ordem. O Capitão Kaiser, uma muralha de defesa, foi arremessado como um brinquedo quebrado por um ataque devastador. O povo, assistindo à queda de seus protetores, entrou em um estado de negação coletiva ao verem a face do agressor. Capitão Kaiser é um mago imperador. O que isso significa? Não parece ele. Os sussurros de desespero se tornaram um rugido. O Sr. Julius lidera o inimigo. Claro, foi por isso que ele ficou tanto tempo ausente. O Sr. Julius, o mago imperador, agora é o inimigo. A cidade começou a desmoronar, observando a face de um dos clones de Lucius. Magia e pedras caíam do céu, e o grito final de esperança se apagava. Fujam todos. Não há nada que se possa fazer. Tudo está perdido. Todos vamos morrer. O povo estava ferido e de joelhos. A esperança tinha acabado. O reino de Clover estava mergulhado no caos absoluto. O que antes era uma capital gloriosa, agora não passava de escombros sob um céu de desespero. No centro da cidade, uma projeção mágica surge para todos os cidadãos. É Marx François, o antigo ajudante do Mago Imperador, que clama por atenção. Cidadãos de Clover, solicito sua atenção. Marx François, o conselheiro real, revela a verdade brutal que o reino tentava esconder. O inimigo não é apenas um monstro qualquer, mas algo muito pior. Ele se lembra das palavras de Julius. A informação é a arma mais poderosa de todas. Chegará o dia em que sua magia se tornará uma ajuda inestimável para o povo. Marx então dizia: o inimigo tomou posse do corpo do Mago Imperador. Seu poder é absoluto. Não há oponente mais forte que ele. Porém, há magos lutando agora mesmo, dando sua vida pelo reino. Um deles já conseguiu vencer o Mago Imperador uma vez. Seu nome é Yuno. Tenho certeza que muitos o conhecem. Nesse momento vemos Mimosa Vermilion, enquanto ela usa sua magia de recuperação para criar um campo de cura massivo. Ela implora para que o povo não desista. Sou Mimosa Vermilion, pertenço à família real, e o mago em questão faz parte da minha mesma ordem, a Aurora Dourada. Ele ganhou inúmeras batalhas e é o portador do Grimório de 4 folhas. Yuno, desde que entrou na ordem, não deixou de lutar e se fortalecer para se tornar algum dia o Mago Imperador. As pessoas ficam surpresas e dizem: Yuno, esse novato é da elite. Mimosa continuava: as ordens de cavaleiros mágicos continuam lutando e defendendo o reino. Com Yuno e os capitães de cada ordem, eles me trouxeram muitos cavaleiros magos feridos, porém ainda não chegou nenhum cidadão com feridas letais. Como podem ver, graças ao feitiço do Yuno, seu poder mágico aumentou. Aproveitem esse poder para fugir e sobrevivam. Para ajudar vocês, preciso que tenham a vontade de se salvarem. Não existe maior força do que a de nascer com o desejo de proteger os outros e a vontade de viver. Por favor, não desistam. Nesse momento, Mimosa se lembra de Asta e os cidadãos recuperam sua determinação. É nesse momento de trevas que surge aquele que ninguém esperava: Zek Bronzaza, o homem que sempre fugiu das responsabilidades e buscou o caminho mais fácil e está parado diante do perigo. Seus olhos, antes cheios de medo, agora queimam com determinação. Ele gritava: fujam todos, eu ficarei para lutar. Ele libera sua técnica máxima, Seidou Sousei Mahou, Super Seki Magnum Cannonball. Essa é a magia criadora de bronze, Super Bola Magna de canhão Seki. Porém o impacto é devastador. A estrutura criada por Seki estilhaça sob o poder do inimigo, e Seki cai, cuspindo sangue. Seu corpo estava ferido. As pessoas ficam preocupadas, e ele pensava: se tornar forte, pelo menos eu tentei. Não poderia ser tão fácil, e graças a isso, ele se lembra de alguém no meio da fumaça, uma silhueta que se recusa a cair. Esse é Asta, o jovem que nasceu sem um pingo de mana.
uma cena da batalha contra o Rei Demônio, onde Asta está coberto de sangue, segurando sua gigantesca espada com as mãos trêmulas, mas firmes. A determinação de Asta ecoa como um trovão nas memórias de Seki, que dizia: ainda posso ficar em pé, ainda consigo lutar, assim como você, Asta. No entanto, o inimigo que habita o corpo do Mago Imperador observa tudo com um desdém frio. Para ele, o esforço humano não passa de uma ilusão irrelevante. Ele dizia para Yuno: puros sofismas, por mais que resistam, o resultado não irá mudar. Do outro lado, Yuno, o prodígio do vento e rival de Asta, encara o opressor com um olhar que mistura exaustão e uma promessa de retaliação. É o que vamos ver, responde ele, enquanto uma barreira mágica colossal envolve o reino no horizonte, preparando o terreno para o clímax desta guerra. Enquanto isso, em uma terra distante, a tensão atinge o ponto de ruptura. Asta, agora diante de Ryu, o Shogun do País do Sol, busca respostas imediatas. Ryu e os outros questionam Asta impaciente. Ryu, com seu olho místico ativado, percebe que o tabuleiro mundial acaba de mudar. Do outro lado também já estão prontos. Ele afirma solenemente: só falta... Ah não, este é... O perigo que eles sentem não é apenas físico, é uma pressão mágica que distorce a própria realidade. Enquanto isso, na Floresta das Bruxas, Vanessa comanda o feitiço e diz: muito bem, vamos começar. A Rainha das Bruxas e os magos de suporte iniciam um ritual desesperado, mas antes que possam agir, uma presença esmagadora desce dos céus. Magna e Lucky sentem algo. Esse poder mágico é Damnatio Kira. O implacável juiz do reino surge em uma forma transcendental de paladino. Ele está cercado por anjos e portando a balança da justiça divina. O pavor estampa o rosto de Magna e dos outros cavaleiros mágicos diante de tanto poder. Damnatio dizia: aqueles que ousam perturbar a paz deverão se submeter à justiça. Com a entrada de Damnatio, o cenário que já era crítico torna-se um pesadelo. A batalha de Yuno contra os clones de Lucius era feroz. Se aproxima a esperança do reino, porém o inimigo dizia: parece que vocês têm uma grande dependência no Asta, mas ele não voltará, nem mesmo com vida. Já tomei as medidas necessárias. O céu sobre a Floresta das Bruxas não trazia mais o brilho da magia antiga, mas sim a sombra de um julgamento inevitável. Damnatio Kira, agora transfigurado em um paladino de Lucius Ogrates, flutuava sobre os escombros com um olhar gélido e desprovido de hesitação. Abaixo dele, a resistência era personificada pelas bruxas. Monstros de pedra e fumaça, com sorrisos macabros, erguiam-se das matas, cercando o santuário para protegê-lo do paladino e dos anjos. Não deixaremos que você interfira no portal do destino, gritou uma das bruxas, enquanto tentava lançar seu contra-ataque. Os golems então disparam suas magias contra os anjos. A resposta de Damnatio foi silenciosa e absoluta. Ele ergueu sua mão e uma balança gigantesca se manifestou no firmamento, brilhando com uma luz ofuscante que parecia drenar a própria essência do ar. Tenbin Mahou, Scala Dominate. Magia da balança, dominação em escala. E em um instante o fluxo mágico que sustentava as defesas das bruxas evaporou. O choque estampou-se no rosto de suas companheiras. As magias desapareceram, sussurrou uma delas, sentindo o peso da impotência. Damnatio olhou sobre o caos, indiferente ao sofrimento. Para ele, a destruição era um mal necessário. Agora que sou paladino, a justiça está ao nosso lado, e minha balança sempre inclinará qualquer magia a nosso favor. Ele sobrevoava as ruínas da floresta, onde as casas queimavam, e os anjos de luz de Lucius sobrevoavam como abutres sagrados. Damnatio dizia: é ali, tenho que deter a chegada do demônio que destruirá nossa paz. Por Lucius Sama e por um mundo de ordem e justiça perfeita que está por vir. Nesse momento, os anjos concentram seu poder mágico e disparam contra as bruxas derrotadas. Enquanto a luz do julgamento consumia a floresta, em outro ponto do campo de batalha, o destino confrontava o passado. Yami Sukehiro, o capitão dos Touros Negros, estava de pé, embora seu corpo estivesse marcado pela exaustão e pelo sangue. Diante dele, envolto em asas de luz puríssima, estava Morgan Faust, o homem que um dia foi seu melhor amigo e companheiro de esquadrão. Ele dizia: Lucius Sama viu o caminho que nos guiará para um mundo de paz, e também as tentativas falhas do bosque das bruxas para impedir que cheguemos a ele. Renasça também, Yami. Vamos proteger este reino juntos, assim como fazíamos quando éramos cavaleiros dos Servos Cinzentos. Yami então se lembra do antigo mago imperador e, com um olhar fixo no traidor, soltou um riso seco, de quem já não tinha nada a perder. Ele dizia: só que o nosso capitão não é o Lucius.
Ou você esqueceu? Me desculpe, Morgan, não voltaremos a ser da mesma equipe. Agora eu tenho os touros negros. Você mesmo disse, lembra? Que tenho bons olhos para as pessoas. E você tinha razão. Naquele mesmo instante, na Floresta das Bruxas, uma explosão de energia luminosa rasgou o cenário. A balança da justiça de Damnatio brilhou ao fundo, selando o destino daquele encontro. Esse é o poder dos servos de Lucius. Porém o poder é contido, e de dentro da fumaça alguém dizia: fim da estrada, amigo. O horizonte da Floresta das Bruxas foi subitamente preenchido por sombras familiares e uma determinação que desafiava a própria lógica divina. A fumaça ainda não havia baixado quando as silhuetas surgiram, prontas para o impossível. Aqueles eram os amigos de Asta, os magos de Clover do Esquadrão Touros Negros. O grito ecoou, uma declaração de guerra contra o emissário de Lucius. Os Touros Negros não vão deixar você passar. Damnatio Kira, do alto de sua arrogância celestial, mal alterou sua expressão. Seus olhos apenas se estreitavam diante da nova barreira humana. Mais pedras no caminho, os touros colegas do demônio. O ar pesava, a tensão era quase física, enquanto o destino do mundo dependia de cada segundo ganho. No centro do caos, a consciência da ameaça era total, porém somos levados a uma lembrança. A rainha das bruxas dizia para os touros negros: minha visão continua me mostrando o mesmo futuro. Nesse ritmo, o mundo inteiro vai acabar destruído. Nastio, vice-capitão dos touros negros, dizia: aliás, Lucius veio com a intenção de matar o Asta. É claro que lhe propôs uma ameaça. Temos que tentar de qualquer maneira que o portal do destino funcione. E para isso, o importante agora é ganhar tempo. Desta vez, o oponente é mais poderoso que um demônio de categoria superior. Voltamos ao presente e os touros negros estão frente ao inimigo. Eles ativam suas magias e avançam para o combate. O pensamento era único: lutaremos até a morte para proteger este portal. A retaliação começou. O castelo móvel de Henry ergueu-se como uma fortaleza de ferro, enquanto Gordon Agrippa conjurava suas maldições de absorção. Damnatio então ativa a sua magia à escala dominante, porém Gordon e Henry neutralizarão a balança do Damnatio. Eles ativam a magia de absorção e começam a absorver a magia do adversário. Damnatio, percebendo que sua autoridade mágica estava sendo desafiada por rejeitados, desembanhou uma espada de luz pura. É hora do julgamento, ele dizia. Com um ataque, ele destrói a fortaleza dos touros negros, cortando tudo em forma de cruz. Gordon e Henry caem. Eles estão feridos e o inimigo dizia: a justiça sem espadas é inútil, e a espada sem justiça é mera violência. Portanto, para impor a ordem, faz falta que um gume sirva a uma justa causa. Gordon e Henry pensavam: pode fazer o que quiser, de qualquer jeito, não deixaremos de absorver a magia. E nesse momento Nast ativa sua união demoníaca e avança contra o inimigo. O choque foi brutal. Os ataques dos anjos da guarda são contidos pelos membros dos touros negros. Lucky Voltia e Magna Swin e os outros membros se lançaram em um ataque feroz. Eles são atingidos e ficam feridos, mas também conseguem destruir os anjos. Os touros negros se aproximam de Damnatio. O paladino de Lucius se assusta e desfere um golpe desesperado com sua espada. Nast e Zora são atingidos por aqueles cortes. Porém, mesmo feridos, os touros negros continuam lutando. Eles avançam novamente em um grito de guerra. E observando tudo isso, Damnatio pensava: tolos, esses idiotas, estão dispostos a suportar tanta dor com suas vidas em risco. O poder de transmutação dessa garota serve de apoio a eles, e seu colega está criando clones dela com sua magia. Sua mente analítica começou a desvendar a estratégia por trás do caos. Ele notou a pequena Grey e o enigmático Gaut agindo coordenadamente na retaguarda. A verdadeira batalha de desgaste havia começado, e cada gota de sangue derramada era um segundo a mais para o retorno da esperança negra. A atmosfera na Floresta Mágica estava saturada de tensão. O Inquisidor Celestial se aproximava da ovelha que deveria ser a magia da Charme. Porém ele diz: você é a verdadeira, não é? A magia se desfaz e a jovem Grey é revelada. Ela estava disfarçada. Magna grita preocupado com sua companheira e de repente um espelho aparece atrás da garota. Gaut se teleporta e tenta proteger a garota, porém os dois são cortados. Enquanto isso, Finral e Vanessa tentavam terminar o portal para trazer Asta de volta. Eles pensavam: ainda não, estamos quase lá, mais rápido, depressa. Gaut e Grey caem. Junto deles, os outros touros negros também são atingidos. Damnatio dizia:
acabou. Nesse momento eles foram derrotados. O silêncio que se seguiu foi cruel. Longe dali, Ryu observava a cena utilizando seu poder. Ele estava em choque. Asta, o guerreiro sem magia, estava preocupado e pergunta: Ryu, ainda não? Estão todos bem? O que aconteceu? Porém, de repente, na Floresta das Bruxas, Sikri, que já estava caída, ativa sua magia de selo. Danate observa o que estava acontecendo e de repente os touros negros caídos se levantam novamente dizendo: isso ainda não terminou. Os touros negros estavam despedaçados, cobertos de feridas mortais, mas os olhos de seus companheiros ainda brilhavam com uma chama que se recusava a apagar. Os touros negros, mesmo feridos, provaram que o desespero era apenas o combustível para sua última resistência. Esses são os touros negros inquebráveis. Não perca o próximo episódio de Black Clover aqui no canal e até a próxima.